Olá, querido ouvinte, RTM Brasil, para você e para todo mundo ouvir. Estamos juntos aqui. Eu sou Ricardo Santos, uma alegria estar contigo. Para você em rtmbrasil.org.br, é o nosso site, para você também conferir e acompanhar tudo o que acontece aqui na nossa RTM Brasil. E hoje nós estamos aqui fechando com chave de ouro, né? Como diria um amigo meu, e com muita alegria fazendo isso. O mês de maio, eu gosto muito do mês de maio. E você? Eu gosto do mês de maio pelo clima, pela temperatura. É o mês das mamães, o mês da família. E, é claro, vamos falar sobre isso. A Michele Gomes está aqui até olhando aqui. Ela deu uma risadinha aqui, porque a gente está fechando com chave de ouro. Obrigado a Michele, com a produção também incrível. E em maio, celebramos o mês da família. E para encerrar, como eu repito, com chave de ouro, a programação especial sobre esse tema, essa temática, hoje vamos falar sobre a importância de unir, ou da união, da unidade, da união da família nessa era de conectividade virtual. Quem está aí com um aparelho de celular? Que nem eu, ó, estou aqui com o meu celular, mas eu vou bater um papo. É claro, eu estou trabalhando, eu vou ter que usar. Mas eu aprendi que a gente tem que, de vez em quando, deixar ele no ladinho aqui, né? Você está fazendo isso também? Bom, e entre os desafios que nós enfrentamos para manter a união da família, observamos também que gastamos muito tempo em frente às telas. Seja o celular, seja o tablet, o computador, né? A televisão, a smartphone, a Smart TV, melhor, que você tem aí. A qualidade realmente é impressionante, mas sem perceber, muitas vezes, perdemos tempo de qualidade com os nossos familiares, os nossos filhos, esposa ou marido, enquanto estamos conectados, super conectados. E quais são os outros fatores que afetam também o relacionamento entre eu e a minha esposa, entre eu e os meus filhos, entre você e os seus pais? Pensa nisso, né? Com essas pessoas que você tem à volta aí na sua casa. E para refletir como manter a família unida e feliz, vamos hoje conversar com ele, que é psicólogo clínico, ele é apresentador do programa Família Hoje, que vai ao ar, pelo menos comigo aqui no meu horário, às segundas, quartas e sextas, 5 e 5 da tarde. E ele também é envolvido com o rádio, fiquei sabendo aqui. Seja muito bem-vindo, querido pastor Kleber Lima. Prazer muito grande estarmos aqui, Ricardo, especialmente com você, nesse tempo tão especial, tão significativo, e essa conversa tão necessária e bem-vinda também com a Michele. E sempre um prazer estarmos na Rádio Transmundial, aqui nesse estúdio, que é um estúdio abençoado por Deus. E vamos lá, vamos em frente falar sobre esse tema tão importante. Um tema que envolve todos nós, né? Porque família, seja o marido que está ouvindo, o filho, a esposa, enfim, todos nós. Ó, e tem presentaço, hein? O chefe tá bonzinho, viu, pastor Kleber? É mesmo. O chefe tá bonzinho. Com a ajuda da Michele Gomes também aqui, ó, deixa eu ver, nessa câmera aqui, é isso, seu diretor? Corta para 2 lá, Ricardo, beleza, tá aqui, ó. Enquadrei certinho, Michele? Aqui, né? Deixa eu ver, pronto, olha aí, Felicidade é para 2, a autoria do querido pastor Kleber Lima, da RTM Editora. Você vai aqui concorrer, mas tem que escrever aí Família Hoje, faça o seu comentário, o que você considera ser importante, o que você faz para manter a sua família unida e feliz. Conta aqui para nós o que representa o programa Família Hoje para você. Tem alguma dúvida? Já aproveita e manda aqui, e depois a nossa produção vai encaminhar direitinho para o pastor Kleber Lima. Tem aqui como fazer a pergunta também no ar ao vivo, né, Michele? O pessoal pode? Então você pode mandar a sua pergunta agora e o pastor Kleber Lima vai responder. Tá preparado aí, pastor Kleber? Vamos lá. Se eu não souber responder, a Michele responde. Olha lá, a Michele ela responde craque, isso, muito bem. E olha, e você ouvinte, participa pelo nosso WhatsApp 974-181-456 e queremos que você também
Compartilhe com todo mundo esse programa mais do que especial. Pastor Kleber, antes de a gente colocar aqui os fatores que podem ocasionar os obstáculos para uma família unida, feliz, como é que foi, como que era no passado, por exemplo, na sua experiência, a sua família? Vocês conversavam bastante? Era só televisão e o rádio, né? E não tinha celular. Como é que era na sua experiência isso? Olha, eu penso que o diálogo familiar, ele é um desafio desde o vovô Adão e a vovó Eva. Ele é um desafio porque leva em conta as dificuldades naturais que todos nós, seres humanos, temos. Não é difícil, então, pensarmos que este problema, que essa dificuldade, estava presente também na minha família, né? Agora, eu não posso deixar de considerar o fato de que o Senhor me deu o privilégio de crescer numa família saudável, uma família funcional, uma família estruturada. Mas meu pai, pastor, sempre bastante ocupado com as atividades ministeriais, e a minha mãe, uma mulher de Deus, também muito engajada aí nos trabalhos, né, ministeriais, e junto com meu pai, e atividades também que ela liderava, e com 4 filhos, né? Então, os diálogos eles aconteciam naturalmente, né? Às vezes a gente tem a tendência em pensar, sabe, Ricardo, que as coisas, quando elas são mais programadas e elas se tornam eventos, né? Por exemplo, eu conheço família que teve lá o dia da semana, a terça-feira é o dia da família se reunir e jogar, e etc e tal. Eu penso que isso pode ser útil, mas nem todas as famílias, eu diria até que a maioria não faz isso. Então, não é um tipo de dinâmica eventual, mas uma dinâmica natural. Penso sim que acontecia assim na minha casa com naturalidade. Talvez a geração dos meus pais era mais incisiva, né, na importância de tomarmos as refeições juntos, né? Então, café da manhã junto. Não tem aquele negócio, eu vou tomar café do meu quarto. Isso não existe. Isso é um tipo de coisa agora recente, né? Então, esses momentos da refeição são momentos naturais. Então, chega da escola, como é que foi seu dia? À noite... e aí, as tarefas estão em ordem, como é que tá? E amanhã? Amanhã vai ter o passeio da escola. Então, temas relacionados à vida familiar que eram muitas vezes tratados ali no âmbito da casa, ao redor da mesa, né? Enquanto a mãe terminava de fazer um negócio ali, o pai estava ali. Então, era algo natural. Então, eu não posso me queixar, né? É claro que o desafio de uma comunicação mais profunda, eu penso que ele estava presente na família onde eu me criei, como está presente na família em que eu crio os meus filhos hoje, e provavelmente estará também, certamente, quando os meus filhos forem pais, né, e criarem os filhos dele. Porque são, como eu disse, dificuldades inerentes à natureza humana, e a gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso, sobre o desafio da intimidade. Muito bem, desafio da intimidade, Michele, me lembra aí, tá bom? E eu considero esse tema também muito importante, porque nós estamos aqui no rádio, nós falamos sobre isso, e o senhor agora mencionou a sua experiência, né? E esses desafios, eles são muitos, e eles têm como meteoros ou meteoritos ali impactado, bombardeado a família, né? De forma que o tempo em família perdeu essa qualidade, né? Como o senhor disse. E eu me lembro, né, de estar em família, os pais conversando, a gente atento, a proximidade se torna maior, né? Esse impacto nos dias de hoje tem alcançado muitas pessoas. A gente observa que a união familiar, aliás é o tema, a união familiar tem sido um desafio em muitos lares, né? Muitos ouvintes que acompanham a gente, às vezes compartilham uma experiência também semelhante. Quem é que já não viveu, né? Essa necessidade, puxa, eu preciso... ficar mais próximo do meu filho. Eu preciso que meu filho converse mais comigo, né? Como é que tem sido aí esses componentes que impactam a família hoje em relação à união? Então, nós temos hoje desafios que são bem
próprios da nossa geração, né? Próprios da geração. Esse negocinho aqui que você mencionou ainda agora é algo extremamente útil, né? E uma bênção em muitos aspectos. Pode ser usado para bênção, mas também pode ser usado para criar dificuldades. Eu, um dia desse, chamei a atenção da minha esposa por um fato. Estávamos num restaurante e ao lado tinha uma família. E os 4, pai, mãe e os 2 filhos, os 4 fizeram um pedido ali do que desejavam e os 4 estavam usando o equipamento. Eu já tive família que me disse que, às vezes, conversam, mesmo sentados um à frente do outro, conversam pelo celular. Uau. Não é? Eu já tive casais que me disseram que não conseguem discutir a chamada DR, né? Olhando no olho. Então, isso acontece com regularidade. Um sentado na frente do outro, cada um com a sua tela e digitando e falando bravo e falando não sei o que e tal. Mas me parece que há aí uma clara perda, né, na capacidade da nossa geração de olhar um no olho do outro. Eu gosto de sugerir, sempre que forem conversar, especialmente os casais, segurem a mão um do outro. Conversem um para o outro, mesmo que o tema seja um pouco mais espinhoso, mas conversem segurando a mão um do outro, conversem olhando nos olhos, conversem dando tempo, não para o outro digitar, mas para o outro falar, né? E ouvindo, e buscando um entendimento. De alguma forma, as facilidades que nós temos nos dias de hoje têm se tornado dificuldades. E por incrível que pareça, a tecnologia, que é para ser usada como uma ferramenta de auxílio, tem se tornado um instrumento dificultador na qualidade dos relacionamentos. Mas que fique claro, o problema não é a tecnologia. O problema está lá dentro, mais para dentro do nosso ser, que é lá no nosso coraçãozinho, que tem a ver com as prioridades que a gente estabelece na vida. Muito bem, prioridades, é um fator importante também. Bom, você pode mandar sua pergunta aqui, hein? Pelo nosso WhatsApp 974-181-456, comentando também a Márcia Paulino, lá de Osasco. Conhece Osasco, Pastor Kleber? Opa, bela cidade. Ela diz o seguinte, Ricardo, Deus abençoe, olha, Família Hoje é um programa esclarecedor, nos ajuda em diversos desafios familiares. E ela conta experiência. Sabe, Ricardo, quando eu tinha uma matéria que se chamava Educação Marial e Civil, e falava sobre moral, família, moral. Ela escreveu Maria, fiquei na dúvida agora aqui. Coisas da internet hoje, né? Educação Moral e Civil, e falava sobre família. E tinha introdução, uma mesa, a família, todos sentados na mesa. E ficou aquilo no meu coração. Uma vez que esse retrato no livro não era a realidade na minha casa, né? Todos sentados à mesa, conversando. E graças a Deus, hoje a realidade é sentar à mesa com a minha família. Obrigado, Márcia, pelo seu comentário importante. Pastor Kleber, antes dessa próxima pergunta, eu considero a mesa um altar. Na cultura judaica também, né? Judaico-cristã também, né? A mesa, ela tem um papel muito forte nessa questão do contexto da união familiar, né? Tem e há razão de ser assim, né? Nós vemos as culturas, a judaico-cristã é uma que está mais próxima da nossa realidade, né? Nossa cultura é muito baseada nesses pilares culturais, nessas heranças culturais, mas isso, mundo afora, culturas afora, é algo muito presente. Às vezes não há uma mesa bonitinha como nós temos nas nossas casas, há outros ajuntamentos familiares, mas isso de se ter uma convergência no momento em que toda a família se junta é algo fundamental, porque a mesa, a gente pode dizer, você usou a expressão do altar, né? Sim. Eu usando uma outra metáfora, poderia dizer também que é como um canteiro, onde essas flores familiares, onde as árvores vão crescer e se tornarem frutíferas, né? Na vida desta família e nas gerações que virão a partir desse núcleo familiar.
Muito bem, olha só, nós estamos aqui recebendo hoje o pastor Kleber Lima e você pode assistir, hein? Em estúdio ao vivo, clique lá. Você que está aí no app nos ouvindo e está aí na internet, é fácil, clica lá, númerozinho, depois em site, estúdio ao vivo, que é ao vivo para você acompanhar o especial fechando o mês de maio, hoje, no dia que tratamos sobre a união da família e também a felicidade. Tem uma participação aqui também, querido pastor Kleber, da ouvinte Sol de São Paulo, dizendo: Ricardo, pastor Kleber, Sol de São Paulo, em casa sou eu e meu marido e meu filho de 16 anos. E, sabe, é muito difícil termos um relacionamento. Meu filho não quer mais sair ou viajar com a gente, mal conversa com a gente. Pastor Kleber, o que eu posso fazer para mudar isso? E ela acrescenta também aqui outro detalhe. Ele não sai do quarto só para ir para a escola ou comer, ir ao banheiro, mas é um bom rapaz. Realmente é uma questão que se torna corriqueira hoje em dia, né, pastor Kleber? Tenho visto, Ricardo, e Sol, né? Sol, né? Sol, nosso ouvinte. Exato. Isso acontecer com muita frequência, mas numa quantidade quase assustadora, né? Em que esses diálogos familiares têm se perdido e os filhos claramente, e aqui eu vou falar dos filhos, mas eu vejo, ouço queixas dos maridos em relação às esposas, das esposas em relação aos maridos, em todos os níveis. Mas me parece que as gerações mais novinhas, os adolescentes, as crianças têm sido ainda mais impactadas com isso. Então, quando a mamãe aí fala, meu filho não quer mais viajar, não quer mais sair, então tem havido sim uma retração. Essa criança entra nesse mundo virtual, ali ele não precisa tomar decisões, ele não precisa se posicionar, ele só recebe conteúdo e ele seleciona o conteúdo que ele quer, ou seja, são passos na direção de um mundo idealizado, não é? Os filminhos que eles assistem são filminhos de acordo com o gosto pessoal, seja um joguinho, seja o que for, mas então eles vão apenas recebendo e se tornam cada vez menos sujeitos desse processo interativo. Eles são apenas recipientes, recebem. Então, quando o pai e a mãe interagem com ele e dizem, filho, mas o que você acha disso? Ele que está sendo moldado nessa questão de ser apenas um recipiente, ele vai dizer, tanto faz. Você escolhe. Eu não quero. Então, inclusive o vocabulário fica muito prejudicado. Diminui para 8, 10, 12 frases mais ou menos prontas. Sei lá, você que sabe, vê aí. Não estou afim. Então, os pais devem intencionalmente, falando especialmente aqui dos filhos, por causa da pergunta da nossa ouvinte, ter uma medida para estimular esse diálogo de uma maneira mais objetiva. Então, filho, amanhã, se você quiser propor uma viagem de uma semana sem celular, dificilmente vai conseguir. Se forçar um pouquinho mais, às vezes o filho, a filha até vão, mas vai ser aquele clima horrível. E dizer o seguinte, amanhã o pai e a mãe querem sair com você. Vamos no cinema? Vamos não sei o quê. Agora, vamos fazer, eu quero propor aqui, o pai pode falar, não é? Quero propor aqui algo especial. Nós vamos no cinema, mas nós vamos deixar os celulares em casa. Como assim? Como assim? Se precisar de um celular. A gente pode sair daqui com um celular dentro da bolsa desligado. Vamos fazer esse teste? Da gente ir e voltar? Então, no cinema, bom, aí já vai 1h30 do programa. Ok, não tem problema. Mas quando saírem, vão sentar ali para comer alguma coisa juntos e vão falar, vão conversar. É possível que os pais digam assim, a gente fez o que você falou, pastor, só que ele falou muito pouco, falou, não sei, gostei, não sei o quê. Não tem problema. Como assim não tem problema? A ideia é que nesses primeiros movimentos, mesmo que as reações não sejam como você esperava, como você deseja, haja um movimento no sentido de resgatar esse diálogo, resgatar um pouco dessa convivência. Então, e aí você pode ir aumentando. E aí, papai e mamãe, evitem dizer, a gente traz você aqui para conversar com você e você não fala nada, não sei o que. Entrar por aí só faz com que ele recue mais. Qual é o caminho? Dizer o seguinte, você percebe como a gente conseguiu passar 2 horas sem celular? Legal. Você pontue pontos positivos.
Eu sei que os pais têm um desejo muito grande de corrigir seus filhos. É quase natural isso, mas papai e mamãe, vamos tentar inverter esse jogo, né? Vamos pontuar o que é positivo e vamos buscar esse fiozinho do que é positivo até patamares que sejam adequados. Então, reforçando o que é certo e não criticando o que é errado. Especialmente nesta geração que tem sido cada vez menos interativa, né? Se tornando mais recipientes de conteúdos que são, como nós já falamos, bonitinhos, cheirosos, etc. e tal, mas tiram dessa criança, futuro jovem, futuro funcionário, futuro pai, esse privilégio de interagir e de se tornar sujeito nos processos, né, interacionais. Muito bem, estamos conversando hoje com ele. Hoje eu estou aqui honrado com a visita dele aqui. A Michele está vendo isso, ela é testemunha, né? Eu já mencionei isso com ela. A presença do pastor Kleber Lima ao vivo e em cores, hein? Ficou bonito ali, tá elegante o pastor Kleber. Ao vivo, assista lá em rtmbrasil.org.br, clique no estúdio ao vivo e você participe e concorre também a esse lindo prêmio, hein? A Michele falou, mostra, Ricardo, estou mostrando. Olha lá, felicidade para dois. Sabe que tem gente que gosta da lombadinha também, né? A lombadinha aqui, ó, a lombadinha para você deixar na estante aí, depois que você leu, é claro, né? Ó, bonito, hein? Né? Material de qualidade. RTM Editora. Acesse loja.transmundial.org.br também e adquira, tá baratinho, um preço para abençoar a sua vida, a sua família aí, canal de bênçãos, né, pastor Kleber? Para você ter aí esse livro presente. Mas comente, manda mensagem pelo WhatsApp 974-181-456, agradecendo também a Edileuza, tá lá em Natal, Rio Grande do Norte. Você não conhece Natal, né? Infelizmente, não ainda. Eu joguei o Verdício, caiu na pegadinha aqui, pastor. Ele não conhece, mas vai conhecer um dia, né? Em breve, se Deus quiser. Em breve. E ela diz o seguinte, parabéns, pastor Kleber Lima, pelo belíssimo programa Família Hoje. Ela até enfatizou aqui, hoje. Eu tenho aprendido muito, pastor Kleber. É uma bênção. É gostoso ter esse retorno dos ouvintes, né, pastor Kleber? Sem dúvida. A gente faz esse programa com eles, né? Michele nos ajuda organizando aqui as perguntas que chegam e selecionando temas tão relevantes, né, para o dia a dia da família. E a gente tem uma variedade tão grande, né? Gigante, é um acervo maravilhoso. Né? Ó, tem mais participações aqui. O Márcio de São Paulo dizendo o seguinte: vivemos, pastor Kleber, Ricardo, ouvintes, em um contexto diferente de outras gerações em familiares. Como fazer para resgatarmos momentos com família? Pois os meios de tecnologia impedem a família em estar juntos. Como fazer para resgatar momentos com a família? Pastor, essa pergunta aqui é bem pertinente. A Michele, de vez em quando, deixa eu ver, ela não pode falar agora, mas eu vou colocar ela aqui. A Michele, a nossa produtora, olha para a câmera lá, essa moça aí, ela faz um bolo de chocolate. Tá vendo? Aquele bolo de cenoura com chocolate gostoso, sabe? E ela compartilha isso com os filhos, né? O Vinícius e o Malik, e compartilha com a gente. Mesa, comer, no altar ali na mesa. Uma boa comida, uma boa refeição, ela faz a diferença como um instrumento para ir aproximar a família, pastor Kleber. O senhor gosta de comer uma boa comidinha também, pastor Kleber? Opa, sem dúvida, sem dúvida. Não só o alimento, não só o momento da conversa, mas há outros momentos, sabe? Uma vez eu estava voltando da praia com meus filhos, paramos no McDonald's que tem ali na vinda do litoral aqui para São Paulo. Sim. A conversa das duas jovenzinhas ali da lanchonete foi assim. Uma falou para a outra: meu sonho, eu não me lembro da primeira, mas era uma coisa assim bem, meu sonho é comprar tal coisa, não sei o quê. A outra virou e disse: o meu sonho é receber um abraço da minha mãe. Uau, que forte. Ali, naquele momento, né? Sim. Algo que veio do coração daquela adolescente de uma maneira muito clara. Sabe, papai e mamãe, não fiquem com medo dos equipamentos, não. Às vezes nós olhamos para eles e dizemos: como é que eu faço para tirar esse menino? E às vezes eu ouço os filhos e eles dizem o seguinte: eu estou esperando que o meu pai e a minha mãe deem demonstração de querem ficar comigo. Então, sabe, o bolo de chocolate é uma delícia. Eu gosto muito. Outras coisas são ótimas. Mas, gente,
Um abraço fala tanto. Um abraço fala tanto, ele é muito mais poderoso que qualquer filminho no computador ou no notebook. Uma palavra carinhosa, uma palavra que você profere de bênção para o seu filho, para a sua filha, olhando nos olhos dele ou dela, e dizendo: é tão importante para mim ter você perto de mim. Sabia disso? Às vezes a criança está vendo o pai e a mãe se descabelarem, né? Pelo trabalho, para colocar o pão na comida, para pagar uma escola melhor, para, se possível, pagar uma escola de inglês. Eles estão vendo aquela movimentação toda, mas muitas vezes, e eu vou dizer e enfatizar, muitas vezes, eles até trocariam aquela escola melhor para ter um pouco mais de atenção. Atenção. Eu digo isso não para trazer mais peso para o coração dos pais, porque muitos dizem: mas como é que eu vou fazer? Eu trabalho 18 horas por dia. Não é possível construirmos uma família feliz e unida sem alguns pilares importantes. E um dos pilares fundamentais é o amor. O amor. Não tem tecnologia que seja capaz de vencer isso. O amor. Uhum. O amor vai nos trazer aí duas ideias, né, que estão interligadas. A primeira delas, a aceitação. Sim. Quem ama, aceita. Né? E a principal moeda da aceitação é a atenção. Eu ouço muitas vezes lamentos, queixas, né, de tristezas em todos os níveis da família, muitas vezes por falta da atenção. Não foi o dinheiro, não foi nada, foi a atenção. Eu queria ter um pouco mais de atenção do meu pai, da minha mãe, e, claro, do meu filho também. Ainda falando de amor, a outra palavra é a doação. Doação. Né? Uhum. Então, essas duas ferramentas, elas vão compor aí esse movimento de amor que é fundamental para que haja um relacionamento estável, né? Um relacionamento estável, equilibrado, né? Equilibrado. Uhum. É claro que do outro lado aqui nós precisamos da verdade. Sim. Eu tenho dito, repetido nos meus programas, dito nos materiais que vamos lançar aqui pela rádio em breve. Opa, né? Se Deus permitir, brevemente. Boa. Amor sem verdade é bajulação. Uhum. Verdade sem amor é imposição. O senhor pode repetir? Posso. Amor, posso amar uma pessoa muito intensamente, mas se este amor não tiver atrelado à verdade, isso não vai passar de bajulação. Uhum. Tem muitos pais que bajulam os filhos, mas não criam no amor consistente. Ao mesmo tempo, a verdade, tem muitos pais que são duros, quer fazer o que é certo, mas falta o amor. E aí nós temos um quadro de imposição. Então, amor sem verdade é bajulação. Verdade sem amor é imposição. Queremos famílias maduras, saudáveis, unidas. Precisamos disso, de amor e verdade caminhando lado a lado para que haja consistência nessas relações e aí essa família tenha prazer de estar junta. Prazer em trabalhar um pelo outro. Prazer em manter essa ideia deliciosa do pertencimento, que é: nós fazemos parte do mesmo time. Um chorou, todo mundo chora. Um precisou, todo mundo ajuda. Um teve vitória, a vitória de todos. Essa é a ideia da família unida, né? A nossa pauta está tão rica aqui de conteúdo. Eu estou até olhando aqui e, ao mesmo tempo, lendo os ouvintes também participando, agradecendo. A paz do Senhor, me chamo Sara. Quero participar do sorteio do Felicidade para Dois. A Sara é de São Paulo. Como manter a família unida? Hoje, ela diz, é desafiador, né? Mas sempre que possível fazemos as refeições juntos. Está aí, né? Importante. Pastor, me permita também aqui colocar, Michele, uma pergunta bem pertinente dentro do tema, porque os meus pais, meu pai principalmente, minha mãe, ela conviveu muito pouco com o pai legítimo dela, o pai, meu avô sanguíneo, né? Mas o padrasto foi muito amoroso, né? Até o fim da vida, ela cuidou praticamente dele, a mãe também, os pais, assim, a mãe legítima e o padrasto
excelentes. Já o meu pai, ele teve um convívio totalmente diferente. O meu avô, ele vinha de um contexto militar, família antiga, era aquele sistema mais rígido, né? Com 26 filhos. Opa! Mas a minha avó paterna, também veio desse contexto, aquela mulher super submissa, mas muito doce, muito amorosa com os filhos. E o meu pai, com 18 anos, ele veio. Eu acho que é o caso de muita gente aqui também, né? Que teve essa dureza na família. E o meu pai, por mais amor que ele tinha, ele deixou muito amor para mim, mas em certas questões ele tinha dificuldade, que nem um abraço. É uma coisa que eu não tive muito, assim. Meu pai abraçava, assim, e não era dele, intencional dele não abraçar, né? Porque ele vinha dessa carga. Ele dava o que tinha aprendido, né, e recebido. E como é que hoje, esse ouvinte, que talvez esse espectador assistindo a gente, ele pode quebrar isso? Porque talvez você... Eu quebrei, graças a Deus, isso. Hoje, com a ajuda até da minha esposa também, né, a gente aprendeu junto no contexto da igreja, enfim, a gente aprende muita coisa e quebramos. Mas no seu ponto de vista, como ouvinte, esse espectador pode quebrar isso hoje, está se sentindo nessa situação e um pouco difícil para fazer? Eu gosto muito da ideia da intencionalidade. Intencionalidade. Né? O pai pode chegar para o filho e o filho saberá entender. Fala, filho, o pai não aprendeu muito a dar abraço. Boa. Mas eu quero dar um abraço em você hoje. Legal. Posso dar? Coisa boa, linda. Entendeu? Então, o pai se coloca naquela posição de aprendiz naquele momento, né? E conta com o próprio filho para ajudá-lo nesse processo. Né? Então, ele desce lá daquela condição de que eu sou pai e pai tem que ser durão, por exemplo. Né? Não é o caso de todos, mas para aqueles que são assim. Sim. E ele diz, eu gostaria, sabe, filho, eu não sei muito fazer isso. Filha, eu já sei de filhas que me disseram. Quando eu era criança, meu pai me abraçava. Depois que eu me tornei mocinha, ele se distanciou de mim. O que há de errado comigo? Não há de errado. Às vezes até o pai tem uma justa intenção de ser respeitador. Não, ela já é mocinha, agora está... Continua pegando a sua filha, dando aquele abraço gostoso. Lá no Maranhão, terra dos meus pais, aquele cheiro, né? Então, dizendo... Olha, na Bahia também tem o cheirinho. Filha, o pai ama você. Dá aqui um abraço no papai. Mãe, mesma coisa. Às vezes é a mamãe que tem dificuldade, né? Como aquela garotinha lá da lanchonete que eu falei. Né? Ela falou, meu sonho era receber um abraço da minha mãe. Né? Então, filha, alguém me disse essa semana, no dia do meu aniversário, a minha mãe, sentada do meu lado, me dá os parabéns pelo celular. Olha. Por quê? Aí ela disse, minha mãe nunca teve o carinho da mãe, então ela passou isso para mim. Veja que são barreiras que muitas vezes são percebidas, mas as pessoas ficam com dificuldade de superar. A intencionalidade é fundamental. Agora você disse, eu tenho a intenção, tenho o desejo, mas eu não consigo. Então vamos lá. Número 1, diga isso para Deus. Deus, eu quero aprender a abraçar meus filhos com naturalidade. Diga, me ajuda, Senhor. Pode ter certeza que Ele vai ajudar. 2, se você tem alguém que pode ajudar você, às vezes algum amigo, alguém da família diz, posso falar uma coisa para você? Queria tanto aprender a abraçar meus filhos, não consigo. Você pode me ajudar? Como que você quer que eu ajude? Me ajuda lembrando e me ajuda me dando alguma palavra nesse sentido. Pode ser útil. Uau, Michele, estou aprendendo demais aqui. Puxa, que oportunidade olha, essa pauta é sensacional. E, por exemplo, o Olacir está lá em Medianeira, no Paraná. Fala em inglês, professor, com certeza. Olha, para ter a família unida e feliz, muito respeito, confiança, amor e, claro, Deus. Deus, é claro, é um membro essencial, né, na família, né, pastor Kleber? Fundamental. Ele não pode faltar jamais. Olha só, e você manda sua mensagem aqui e estamos transmitindo também em rtmbrasil.org.br. Está nos ouvindo aí no aplicativo, no app? Vai lá no menuzinho, depois em site,
Clica no player, play, pronto. Vai aparecer aqui Pastor Kleber Lima, todo simpático aqui hoje, nos dando a honra do programa Família Hoje também aqui sendo em destaque, porque estamos fechando o mês da família. E você concorre a esse lindo livro aqui. Deixa eu colocar na câmera o Ricardo Santos. Pronto, tá aqui, Michele Gomes, minha produtora, mostrando também, me indicando aqui. Olha lá, Felicidade para Dois. Você concorre a esse lindo exemplar e adquire em loja.transmundial.org.br. Pastor Kleber, dentro dessa questão ainda da tecnologia, o senhor mencionou também essa menina, e eu vejo assim, uma vantagem na tecnologia. Por exemplo, a minha filha está na França, né? Ela mora lá, está vivendo lá agora, e a gente está correndo atrás para aprender francês por causa disso. Oh. Mas eu acho interessante que, por exemplo, hoje, né, eu mandei uma mensagem para ela, bonjour, filha, mas sentindo saudades, um beijo, ela, ô pai, né? E aquele contato, seja por áudio, seja por vídeo, é lindo demais, fortalece assim a distância, né? Mas ao mesmo tempo, como diz aqui a nossa pauta, também isso isola, né? Vivemos aí pessoas, como o senhor mencionou há pouco, o isolamento. E nessa questão do isolamento, talvez a falta de confiança também, ela está atrelada também a esse contexto, junto com a tecnologia, né? Ou seja, eu não tenho muita confiança para me abrir com meu pai, eu não tenho muita confiança para me abrir com a minha mãe. E aí eu procuro interagir na tecnologia ali, né, num grupo, porque eu sinto mais afinidade. Eu vou confessar aqui em meu caso, eu com 16 anos, naquela época não tinha celular, eu me sentia mais à vontade de falar com os meus colegas algumas coisas do que com os meus pais. Porque meu pai teve esse histórico difícil. Hoje, a gente conversa abertamente com os meus filhos, né? Eu converso, minha esposa. Confiança é um fator assim, importante também para quebrar esse isolamento que a tecnologia nos oferece? A confiança não nasce sozinha, ela precisa ser plantada. Plantada. Né? E a confiança, ela é filha do amor e da verdade. Boa. Tá bom? Para que haja confiança, é preciso que haja essa junção. Então, sempre que eu, falando de amor, que tem a ver com aceitação, eu me sinto aceito, eu me percebo aceito, não é? Amado, e, consequentemente, sei que aquilo que será dito para a pessoa com quem eu vou me abrir será uma palavra verdadeira, né? Não uma palavra enganosa, naturalmente eu vou me sentir mais à vontade para abrir o coração. A causa do isolamento, ela está muito ligada ao medo, né? E o medo, vamos combinar que ele vem lá de trás, né? O vô Adão e a vovó Eva já falavam dele, né? Senti teus passos no jardim e tive medo. A primeira referência aí do medo, e na verdade o medo ele serve de plataforma para todas as deformidades emocionais que nós temos. Sim, né? Então o medo está presente na nossa vida. A tecnologia apenas está nos dando a oportunidade de acentuar uma tendência do isolamento. Quando Adão e Eva sentiram medo, eles foram para trás das moitas lá no Jardim do Éden. Exato. Não tinha celular, não tinha Facebook, não tinha nada. E eles estavam isolados. Então tem a ver com a condição humana, certo? O que a tecnologia faz agora é encurtar, de certa maneira, um caminho. Então eu me coloco em algum lugar e eu entro nesse mundo aqui e fico lá tentando me proteger. Então, esse movimento de proteção, de autoproteção, isso vai revelar insegurança, aspectos imaturos da minha própria identidade, né? Dificuldade, às vezes, de reconhecer quem eu sou, dificuldade em lidar, né, com aspectos, com limitações que eu tenho na minha própria condição pessoal, etc. e tal. Então, eu preciso achar um lugar para eu me esconder, como o vô Adão fez e a vovó Eva. Então, eu me escondo através disso. Hoje em dia, é preciso a gente abrir esse leque. Nós estamos falando de tecnologia, mas há um menu de opções. Perfeito. Né? As fugas estão aí desde sempre. Os vícios, as dependências estão aí. O senhor falou uma palavra importante, eu peço que repita. As fugas, não é só tecnologia. Não, né? não. Hoje você tem a chamada dependência digital. Essa é uma realidade. Sim. Mas há outras dependências presentes, as químicas, né? Sim. E outras tantas, que a gente não tem isso como tema agora, não vale a pena explorar nesse momento. Mas as fugas estão diante de nós, os atalhos, né? Estão diante de nós o tempo inteiro. Então,
a família deve sim ser este lugar onde há amor, há verdade e há, portanto, estas portas abertas para esta proximidade. O filho chamado filho pródigo foi lá, experimentou, quebrou a cabeça, gastou o dinheiro que tinha e depois voltou. Quando ele voltou, ele encontra um pai de braços abertos, né, pronto para demonstrar o seu amor, né, e toda a verdade que havia à disposição daquele filho, para que ele recuperasse aquela intimidade que na verdade ele nunca tinha alcançado, mas a pouca que ele teve, ele havia destruído. Mas sempre há a chance de se recuperar. Por quê? 1 João 4,18, o amor expulsa o medo. O medo. Todo aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. É o que diz a palavra de Deus. Coisa linda, estamos aqui, olha, e agradecendo também a audiência lá nos Estados Unidos, Michele Gomes, olha lá nos States, o Eliezer, querido ouvinte, ele mandou até uma fotografia aqui, pastor Kleber, dá para ver aqui? Maravilha. Deixa eu colocar aqui para você, ouvinte, olha lá a imagem, é assim, muitos ouvintes fazendo isso, acompanhando, dando um print. Parabéns pelo programa Família Hoje, sensacional, explicação sensacional. Eu também estou aprendendo muito, a Michele também aqui está com o olho brilhando. A Marisa Fabricante também em Ouro Preto do Oeste. Ela diz aqui, boa tarde, trio querido. As respostas do pastor Kleber nos programas Família Hoje, nos episódios, são muito boas e importantes. Parabéns, pastor Kleber. Deus o abençoe sempre. Muito obrigado. Marisa Fabricante, lá de Ouro Preto do Oeste, Rondônia. Amém. Que bênção tê-la conosco. São vários ouvintes e você também acessa rtmbrasil.org.br para também assistir. Lembrando que nós também temos conteúdo com o pastor Kleber no nosso canal no YouTube, não é isso? Se você ainda não seguiu, inscreva-se lá no canal, procure lá, @RTMBrasil, não é isso, Michele? @RTMBrasil no YouTube, para você também acompanhar. E eu acho que a gente vai ter esse conteúdo depois, então, ó, você já está assistindo aí, compartilhe então com todo mundo, dá um joinha, comenta, compartilha, isso é importante, né, pastor Kleber? Exatamente. Você tem canal, pastor? Tem redes sociais? Então, nós temos os nossos canais do Família Hoje, né? O nosso site é um deles, né? famíliahoje.org.br. Você pode encontrar o Família Hoje no YouTube, pode encontrar o Família Hoje também no Facebook, no Instagram. São canais que nosso ministério tem colocado à disposição. Olha, não é Maranhão, mas é Bahia, hein? Bahia é terra do meu papai, e a Dione Monteiro, ela está lá em Barreiras, na Bahia, e está dizendo o seguinte, a RTM é um presente de Deus para todos os ouvintes. Que programa maravilhoso, hein? Graças a Deus, a gente fica muito feliz, viu, querida? Obrigado. E esse pastor Kleber, é muito sábio nas orientações dadas sobre questões familiares. Tem pergunta que eu acho que ele não vai nem dar a resposta, nem ter a resposta e orientação. A pergunta é tão difícil, né? Mas Deus o usa de forma maravilhosa, deixando claro que a família é coisa de Deus e que a Bíblia tem resposta. O que o pastor falou sobre marido e mulher pegar na mão na hora da DR funciona muito bem mesmo, comprovado e sempre termina bem. Deus abençoe. Dione Monteiro de Barreiras, lá na Bahia, pastor. É isso aí. É a DR, né? É a DR. DR pode acontecer, os meninos não gostam muito, mas as meninas gostam e posso até dizer que precisam, né? Então, uma DR que começa com oração e de mãozinha dada, olha, costuma render bons frutos, viu? Então, vale a pena entrar por esses caminhos aí. Olha como o rádio, a tecnologia também nesse aspecto é tão fantástico. Olha só, temos aqui gente nos ouvindo na roça. Estou colocando aqui na câmera. Olha, o cidadão está lá na rede, pastor Kleber. Que maravilha. Essa é uma rede social boa. Opa, olha lá, boa, isso, muito bem. Melhor das redes. Nelson Bomilcar, que é bom em paródia, ele pega uma frase assim, já todo mundo sai dando risada, né? Olha, agradecendo também aqui a participação do Adilson. Está lá em Areial, na Paraíba, onde o sol nasce primeiro, Michele Gomes. Se você não sabia, agora sabe. Até o Ricardo aprendeu recentemente. Paraíba, o sol nasce primeiro no Brasil, né? Sabia dessa? Estou sabendo agora. Né? É sério? Olha lá, não é São Luís, não é no Maranhão não, viu? Não é São Luís.
Olha aí, ele diz assim, tema essencial esse de hoje, hein? O tema sobre família unida e feliz, porque não é somente unida, né? Mas é feliz, não é só feliz, é unida também, né? Juntos aqui, né? Gostei da frase de que Jesus não é apenas essencial, ele é fundamental para a família. Devemos construir a nossa família sobre o fundamento que é Cristo. Grande abraço, pastor Kleber, e quero participar do sorteio do livro sensacional Felicidade para Dois. Conta aqui, antes de responder uma pergunta sobre crianças, como é que foi a inspiração aqui desse livro, que é uma orientação para os casais, né? Então, nasceu da própria experiência que nós temos em trabalhar com os casais, né? Então, eu procurei reunir os temas mais recorrentes na clínica, né? Na prática do consultório. Sim. Com atendimento a casais. Então, as questões relacionadas à comunicação, enfim, são 11 temas que viraram, primeiramente, textos para serem repartidos no contexto da nossa igreja, né? Eu pastoreio aqui a igreja em São Paulo, Igreja Batista da Família, em Higienópolis. Uhum. Né? Amamos a família. Amém. Né? E em seguida, então, o texto evoluiu para esse material que está reunido aí no livro e que teve, né, a bênção de ter o nosso querido pastor Shed hoje na Glória, né, como alguém que nos incentivou aí, nos carimbou esse processo todo, esse projeto todo, prefaciando o livro. Pastor, 2, 3 perguntinhas aqui numa só. Vamos lá, o senhor consegue, o senhor é muito bom nisso. Crianças, já falamos de meninas, meninos aí, crianças, adolescentes, como que a gente pode fazer para aproximar? Por exemplo, as crianças, elas exigem uma atividade diferenciada em relação ao adolescente. O papai fica descabelado, a mamãe descabelada, buscando alguma atividade para a criança fazer, né? E se desconectar um pouquinho, né? Como é que o senhor responde a isso? As meninas, até pela engrenagem psicológica, né, que o nosso Pai Celestial deu para elas, elas gostam e apreciam mais as conversas diretas. Né? As meninas gostam de terem conversas. Então, se você vai falar com elas sobre qualquer que seja o tema, elas preferem que você pare de fazer o que você está fazendo, né, e dê atenção a elas. Então, se você vai sair, vai conversar com a sua filha, às vezes netinha, sobrinha, você convidá-la para tomar um sorvete, né, ou alguma coisa parecida, e sentar e falar: e aí, filha, o que você me fala sobre tal assunto? E deixar que ela desenvolva, né, coloque os posicionamentos dela, e com isso, mesmo que a conversa ela não fale muito, mas deixa que ela desenvolva e você vai conversando de uma maneira mais direta. Essa é a maneira da menina pensar melhor. Já os meninos é o seguinte: os meninos, quando eles têm uma tarefa para ser desenvolvida, então o pai diz o seguinte: olha, hoje vamos dar uma lavada no carro aqui, você me ajuda, filho? Boa. E ali, enquanto estão fazendo algo, veja como é diferente, enquanto estão fazendo algo, eles gostam, então, eles podem, não é que eles gostam, eles podem interagir com mais facilidade. É como se é o seguinte: tá, eu vou falar desse assunto, mas não fica com o olhar muito para cima de mim, não. Então vamos fazendo alguma coisa, então o pai está ali arrumando o motor do carro ou fazendo alguma outra coisa e com isso pedindo, interagindo com o filho e tal, ele está falando sobre o assunto, mas não diretamente. Legal. É tão importante isso que depois, lá na frente, casados, a mulher quer sentar e conversar olho no olho. E o homem quer conversar enquanto faz outra coisa. Às vezes um não entende o outro e precisam construir essa interação de uma maneira madura. Mas pensando na posição do pai e da mãe com o filho e com a filha, ele precisa aprender a ter essa abordagem, porque a engrenagem emocional de um e de outro tem as suas distinções, e é muito bom quando o pai e a mãe são capazes de perceber isso para extrair o melhor daquele coraçãozinho que às vezes quer falar, mas não sabe como. E o próprio pai quer ouvir, a mãe quer ouvir, mas não sabe como. Então, mais ou menos por esse caminho que a gente consegue falar assim. O seu relógio,
por favor, ajuda a gente aí. A gente está aqui desesperado, porque o tema está sensacional, tem tanta coisa, né, Michele? A gente está aqui aprendendo muito. E antes de a gente falar sobre, para a gente fechar, infelizmente vai esgotando o horário, mas falar sobre ajudar, né? Como buscar uma ajuda terapêutica. Vá pensando aqui para me ajudar na resposta, pastor. Olha só, e o Assis Melo em São Luís, Maranhão, participando, Natanael em Caicó, Rio Grande do Norte, o Rodrigo Pimenta de Minas Gerais, agradecendo também a Tatiana Drisler, também acompanhando, preciosa, pastor Kleber, preciosa sabedoria, obrigado, querida. Ela mandou uma foto da criancinha ali, olha que bonitinho, Michele, ó, tem uma fotografia, deixa eu colocar aqui na tela, olha lá, é linda, né? A família, mexe com a audiência. O Natanael dizendo também, eu quero o livro. O Rodrigo Pimenta também dizendo, olha, pastor Kleber, Ricardo, fechando com chave de ouro o mês de maio, abençoado, programação abençoada, e que Deus continue abençoando nossas famílias. Grande abraço, Rodrigo Pimenta de Perdões, Minas Gerais. Tem sorteio para nós. Quero participar, está concorrendo, né? Conhece Minas, pastor? Sim, algumas cidades. Pertinho do microfone lá. Isso, algumas Sim, cidades. algumas cidades de Minas. Muito bem. Terra boa. Pastor Kleber, fechando aqui então e agradecendo a você, ouvinte, lembrando que você pode também no YouTube, em @RTM Brasil, assistindo ao vídeo, você também comente, deixa o seu comentário, o que você sentiu, né? O que isso você vai aplicar na sua vida, na sua família e compartilha. Rede social, não tem jeito. Esse famoso, como que é o logaritmo? Logaritmo, né? Esse famoso logaritmo aí que eu não conheço pessoalmente, ele tem que receber informações. Então dá um joinha, compartilha com todo mundo, joinha, compartilha e comenta, né? Isso dá relevância e alcança mais pessoas. Como a gente, uma família, pode procurar uma ajuda, ela deve procurar uma ajuda terapêutica para tratar conflitos e problemas emocionais. Eu gosto de pensar na figura do terapeuta como um mediador, né? Sim. Quando essas questões pessoais trazem impacto para a família, impacto aí negativo, colocam em risco a qualidade das relações, um terapeuta com uma boa base, com uma boa estrutura de conhecimento, e nós acrescentamos inclusive um conhecimento bíblico, pode ajudar, auxiliar muito nestas recomposições, nesses processos de reencontro. Às vezes a coisa não está tão longe assim, mas alguém que ouve um lado, ouve o outro e é capaz de ajudar nessa mediação, isso é muito positivo. Agora, às vezes, nem é uma questão familiar, é uma questão mesmo pessoal. Aquela pessoa ali na casa, seja a mãe, o papai, o filhinho, criança, adolescente, quem for, tem questões lá no coração que estão pesando, que estão gerando dificuldades, né? Às vezes um grau de ansiedade muito alto. Então será bom para ela, proveitoso, que um terapeuta preparado, às vezes um conselheiro, né, bem informado, seja capaz de ouvir, né, e devolver algumas questões para reflexão e ajudar essa pessoa em todas as fases da vida, né, infância, adolescência, idade adulta, né, o idoso, a elaborar aquele seu sofrimento, drenar o coração daquilo que tem sido tóxico para o seu coração, né, trazer renovação para a sua mente. Então eu gosto de pensar assim nessa figura que seja centrada, equilibrada, consistente, tecnicamente falando, esteja preparado para isso, para ajudar nessas mediações, tanto internas quanto também familiares. Pastor Kleber, olha, o tempo realmente esgotou e foi muito bom. Tem tanta coisa aqui para a gente falar, né, Michele? Que fique para a próxima, né, Michele? A parte 2, né? Boa, boa. O senhor concorda, pastor? Pode ter uma parte 2 aí do Família aqui ao vivo aqui com a gente à tarde também? O prazer é muito grande e a gente sempre vai fazer todo esforço para estar junto. Maravilha. Olha, e você, alguns ouvintes estão perguntando assim, como eu posso ouvir ou assistir essa entrevista na íntegra? Cheguei só agora, não tem problema não. É a Núbia, lá na Bahia, e então você vai assistir, né, no YouTube, procura lá já, se inscreva no canal @RTM Brasil depois, ok? Hoje está sendo gravado aqui e a gente vai subir no YouTube conforme me orienta a Michele. Obrigado, Michele. Pastor Kleber, lembrando suas redes sociais, o pessoal que quer acompanhar também o Pastor Kleber,
no seu ministério como pastor, também o Ministério Família Hoje. Enfim, quem quiser também procurar o pastor Kleber para receber uma orientação, uma ajuda terapêutica, né, Michele? Fica à vontade. Então, para ajuda pessoal sem terapêutica, eu tenho dificuldade com horários, assim, eu vou ter dificuldade de oferecer esse serviço, assim, agora publicamente, pergunta, né? Mas posso fazer boas indicações, né? Agora, pode procurar por amo.família hoje no Facebook, no Instagram, nosso website famíliahoje.org, né? Temos YouTube também, então são canais aí que a gente tem procurado abastecer. A nossa estrutura de ministério ainda é muito pequena, mas cresceremos a ponto de oferecer cada vez mais esses conteúdos. E claro, você pode encontrar no próprio site aqui da Rádio Transmundial, nós estamos chegando, né, Michele, a quase 1000 programas, estamos no 978, né? Quase 1000 programas. Que então, maravilha. É uma variedade bastante grande de temas, bastante grande. Então, através, por exemplo, do Spotify, você pode colocar lá Família Hoje no Spotify e vai ter uma lista grande de opções, tanto educação de filhos, casamento, vida em família, né? Questões espirituais, perguntas as mais variadas e que eu acredito que todas elas podem edificar as nossas famílias. Bom, agora olhando para a câmera geral ali, até a Michele vai olhar lá também. Ô Michele, mostra o livro aí, mostra o livro aí, mostra o livro. Bom, a gente está encerrando, Pastor Kleber, muito obrigado. Toca aqui, Pastor Kleber. Aí, ó. Valeu, Michele. Obrigado. Toca aqui, Michele, toca aqui. Tema sensacional, a Michele também, obrigado, fazendo um papel incrível. E obrigado a você, olhando para aquela câmera lá, pastor. Tem que acostumar, né? Aquela lá de cima lá, pastor, olha lá, ó. Lá de cima. Aquela que tem o emblema do Corinthians, tá vendo? Tô brincando. Não é do Palmeiras que não tem Mundial. Calma, calma. Mas olha só, obrigado a você pelo carinho e audiência, pastor Kleber, que fique para a próxima. E daqui a pouquinho a gente divulga o resultado também na programação. Mês de maio fechou. Salva de palmas aí, ó. Obrigado a você também que fez parte conosco desse programa especial do mês de maio. Tchau, tchau. Ricardo Santos, produção de Michele Gomes, pastor Kleber Lima com a gente, RTM, para todo mundo ouvir e também assistir. Tchau, tchau. Dá tchau, tchauzinho você. Aê.